A graça e paz, irmãos. Amém? Mais uma quarta com vida. E hoje o menor livro do Primeiro Testamento, conhecido como Antigo Testamento, né? E esse livro, eu confesso aos irmãos que eu ansiava muito chegar nesse livro. Me lembro quando eu estava no seminário e nós tivemos um estudo sobre esse livro. Aquela aula foi um culto. E aprender sobre esse livro é demais. Porque esse livro, ele fala um pouco sobre autoconhecimento. De alguém, de uma família que deve ter, em algum momento, pensado, nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos. Eu me lembrei de uma frase hoje de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E aquilo que foi combatido a essa frase, tanto aquilo que é ideal, aquilo que é real, mas existia o combate bivalente e o contraditório. Resumindo, às vezes nós pensamos que nos conhecemos. E nos conhecer é uma busca incansável. Nos conhecer deve ser uma busca que não cesse nunca. Porque quando nós achamos que nós nos conhecemos e falamos que nos conhecemos, chega um momento da vida onde nós temos surpresas. E a pior surpresa que tem é quando nós temos surpresas sobre nós mesmos. Quantas vezes eu pensei que eu me conhecia? Quantas vezes eu pensei que eu mudei? E vira e mexe, Deus me mostra que eu preciso entender que é uma busca constante. O único que não muda é Deus, amém, irmãos? Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Convido a ler comigo Obadias. Eu não vou falar o capítulo porque não tem capítulos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós estudamos aqui Oséias, nós passamos para Joel, depois estudamos Amós. Essa é a sequência. Você vai lá ver Oséias, Joel, Amós, e nós temos aqui agora Obadias, logo depois vamos ter Jonas, e por aí vai. É até para você gravar, guardar. Quando alguém falar assim, abre Naum, e você dá aquele migué, pegar a Bíblia e disfarçar, porque sabe que não vai achar, né? Tem gente que é assim, né? Eu conheço alguns que são assim, dá uma disfarçada, dá um migué para Obadias. Mas quando tem gente do lado, né? Também quando estava no seminário era muito engraçado, porque todo mundo fica olhando para o seminarista, né? É quando fala um versículo difícil, um livro assim meio, que não é muito lido, todo mundo fica te olhando e está afiado. Aí de vez em quando a gente, né, dava um miguezinho, deixa eu orar para Deus abençoar o pastor para poder, né? É ruim de achar. Mas a gente vai acostumando. Não fique aflito por isso. Você vai acostumando com a Bíblia. Esse tempo, esse ano é um ano que você vai se acostumar com a Bíblia. Nós estamos aí falando sobre tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, você que tem vindo, você vai se habituar com esses livros que outrora pode ser desconhecido para você. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequena entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões e assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse. Se tivessem aqueles que fazem vinho, que colhem na vinha, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão e puseram debaixo de ti uma armadilha.
não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus poderosos, o Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Amém, irmãos? Feche os olhos mais uma vez. Pai bendito, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer mais uma vez. Te agradecer pela tua bondade e dizer, Deus, fale conosco. Pedir, fale conosco. Nós carecemos de ouvir a tua voz, necessitamos da tua graça, para que possamos, ó Deus, não só entender, mas aplicar palavras poderosas desse profeta em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço. E sou grato em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós trilhamos um caminho e separamos as profecias dos profetas. Primeiro profeta, profecia ao reino do sul. Segunda profecia ao reino do norte. Semana passada nós vimos Amós, que foi o profeta que foi além das fronteiras. Ele fala para muitas nações e também fala para Judá e também fala para Israel. Para que você não esqueça e guarde no coração, Israel, capital, Jerusalém, e Judá, capital, e Reino do Norte, capital, Samaria, irmãos. Vamos gravar isso aí em nome de Jesus. Isso vai te ajudar muito lá na frente. E cada um falou a um povo. Amós, ele foi além das fronteiras. Esse profeta chamado Obadias, tanto ele quanto Naum e Abacuque, eles profetizam a outras nações. Não para os povos de Israel e de Judá. Não para o reino do norte e o reino do sul. Ele profetiza para outras nações. E particularmente Obadias, nós temos aí no Antigo Testamento pelo menos 12 Obadias, que era o nome comum na época, que quer dizer servo ou adorador do Senhor. Esse profeta, ele prega, ele leva uma sentença a um povo que é um povo inimigo, número 1. Eu digo número 1 porque os edomitas é uma luta que, para nós entendermos, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. É impossível você entender o livro de Obadias sem entender por que existe esse alerta. Por que existe essa profecia tão poderosa e tão dura a esse povo. O que esse povo faz de diferente que os filisteus fizeram? O que esse povo faz de diferente do que os moabitas fizeram? O que esse povo faz diferente do que os assírios, os babilônicos fizeram? A diferença é que esse povo, assim como os edomitas e os israelitas, eles vieram do mesmo ventre. Era para ser uma nação gêmea, uma nação irmã. Mas por coisas que acontecem, lá atrás nós vamos ler, os irmãos vão identificar que às vezes pequenas coisas se transformam em coisas muito grandes. Pequenas sementes, às vezes se tornam numa selva. Coisas pequenas que nós deixamos passar porque achamos que não tem mal ou não queremos resolver, se tornam em coisas grandes. Coisas que nós não podemos imaginar. Eu tenho certeza que para chegar nesse nível, nessa profecia tão dura, do profeta lhe dizer assim, ó, mesmo se você colocar a sua habitação nas fendas e perguntar se alguém vai te derrubar, eu, o Senhor, vou te derrubar. O orgulho dos edomitas era tão grande que Deus faz uma sentença de exterminação de uma nação que era gêmeas de Israel. Eu vou convidar você a ler rapidinho comigo. Gênesis capítulo 25, do verso 1 em diante. Onde tudo começa. Por que Obadias fala a essa nação? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou assim? Por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se
dirão das tuas entranhas. E um povo será forte, mais forte do que o outro. E o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo vestido de pelo. Por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Aqui é o início de tudo. Quando fala de edomitas, o povo de Edom, está falando da geração, da descendência de Esaú. E a outra descendência é a descendência de Jacó. Então, o primeiro momento que nós temos que entender é que esse livro é uma sentença para aquele que é da família, para aquele que deveria ser cooperador, para aquele que, quando se começou os problemas, algumas coisas aconteceram e deixou seguir adiante. E esse ódio ele perdurou muitos e muitos anos. Nós estamos aqui hoje falando de milhares de anos, contando essa história. Mas quando chega nesse profeta Obadias, que faz essa narração, é porque esse povo fez muitas coisas ruins. Para você ter ideia, os edomitas, o povo de Edom, é um povo que tudo que Israel fazia, é um povo que lutava ao contrário. Se você parar e ler a história de quando Moisés tenta passar com o povo no deserto, esse mesmo povo, eles proíbem, não deixa Israel passar. Uma amargura, uma mágoa que dura muitos anos. E como é difícil lidar às vezes com a mágoa, ainda mais quando o problema parece se resolver. A história conta que esses meninos nasceram, a luta foi travada já no ventre. Existia uma briga, e Rebeca foi perguntar ao Senhor. Ela chega diante do Senhor e pergunta, mas o que está acontecendo comigo? E o Senhor responde, dentro de você tem duas nações. O profeta não fala uma profecia aleatória. Ele fala de um tempo que se passa e as coisas não se resolvem. E quando Deus entra para resolver as coisas, é porque nós não resolvemos. Quando Deus entra para resolver algumas questões, são questões geralmente que nós podemos resolver e não resolvemos. A história conta que esse povo era tão cruel, que eles se uniam a qualquer um contra a sua nação irmã. Esse povo se uniu aos moabitas, numa guerra contra. Esse povo riu quando a nação de Israel quando Judá foi à Babilônia, eles riam, eles faziam festa. A felicidade do povo de Edom era ver a desgraça de Israel. Lendo a história, simplesmente vão pensar que foi uma desavença, um povo que de repente a sua terra foi tomada por Israel. Não. São dois irmãos que estão brigando no ventre. A história conta que Isaac tinha 40 anos. E durante 20 anos ele ora ao Senhor. E Deus responde a sua oração depois de 20 anos. Com 60 anos de idade, ele tem esses dois gêmeos. Mas entenda o seguinte, idade nem sempre é maturidade. Isaac e Rebeca passam por todos os problemas. Eles conseguem identificar todos os conflitos. E você não vê eles mexendo nada, eles se movendo para resolver as questões. E quando eles não resolvem as questões, começa a existir naquela casa preferência. Uma casa que deveria ser uma casa de bênção, uma casa que deveria ser uma casa de unidade, ali existe que uma preferência. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele era preferido, ele preferia Esaú, porque Esaú cresceu e se tornou homem de caça. Já Rebeca preferia Jacó, Jesus misturou as coisas, né? Isaac, ele preferia a Esaú, porque Esaú, ele era homem de caça, se transformou num homem de caça. Rebeca preferia Jacó. O texto vai dizer que Jacó era um homem pacato, um homem da casa. O texto continua dizendo que o que Esaú pegava nas suas caças, alegrava o coração do seu pai. E por isso ele amava mais a Esaú. Você vê que é uma casa que há um desajuste. Há uma casa que começa com parece que foi um acaso. Mas só que não foi um acaso, porque o Senhor falou que ali existia duas nações. Qual seria o primeiro problema? Rebeca, ela busca saber qual é o problema. E às vezes somos assim. Nós queremos saber em Deus qual é o problema. Mas o problema é que nós não buscamos a solução para o problema em Deus.
Ela pergunta para Deus o que está acontecendo no meu ventre. Ele responde: há uma briga, há duas nações, e ela se cala. Ela não pergunta o que poderia ser feito. É como eu e você fôssemos no médico e lá descobríssemos a doença, mas iríamos fazer pouco caso quanto ao remédio para essa doença. Muitas vezes somos assim em nossas orações. Nós queremos saber qual é o problema. E quando Deus mostra o problema, nós encerramos ali. E não queremos buscar a solução. Mas não podemos esquecer que nessa noite Deus vai falar conosco a nível de que problemas que não se buscam soluções são problemas que sempre crescem. Para chegar em Obadias, foram anos e anos de problemas mal resolvidos. Aparentemente teve um momento que cessaria essa guerra, essa luta. Porque quando Rebeca, um pouquinho mais à frente, vê que essa coisa se agrava mais, e vê que Jacó, ele toma a bênção do seu irmão Esaú, o que ela faz? Vai para a casa de Labão, fica lá durante o tempo. Só que o tempo que ele vai, ele não consegue retornar. Esse pequeno furor, ela fala assim, vai para lá enquanto dura o furor do seu irmão. Resultado, Rebeca morre e não vê mais Jacó. Para ela seria uma coisa momentânea, uma raiva que ia passar. Fuja do problema, fuja do seu irmão. Ela não teve essa sabedoria, assim como também o seu pai, Isaac, não teve sabedoria para resolver esses problemas. O despertamento é que nós devemos resolver sim os pequenos problemas. Nós precisamos lidar com aqueles prediletos nossos. Nós precisamos ver, às vezes, as coisas pegando fogo e buscar em Deus soluções. Ignorar fatos como esse vai fazer com que até entendamos que existe uma doença, mas não busquemos o remédio para essa doença. Tanto Rebeca quanto Jacó, é a coisa mais profunda e ver a história, quando é que pode ter existido essa diferença? É quando Isaac, ele finge que Rebeca não é sua mulher, e ela é quase tomada por um rei, mas o Senhor vai intervir naquele momento. De lá para cá, se você examinar as escrituras, parece que a conversa dos dois cessou. Houve um rompimento, houve um problema de se conversar. E na criação dos seus filhos, existe essa dificuldade. Pequenos conflitos que viram grandes conflitos. Uma guerra que se inicia no ventre e é ignorada pelos seus pais. O verso 22, ela vê que tem algo estranho. Ela busca no Senhor, mas não busca a solução. Eles crescem. E aí um pouquinho mais à frente, vai dizer que Esaú, ele vem cansado de um dia de trabalho. O conflito começa no ventre. Eles crescem, a história não conta como eles cresceram, mas cada um seguiu a sua vida. Jacó da casa, Esaú do campo. E chega um dia que Esaú chega cansado. O verso 22 vai dizer que ele chega cansado. Porque uma vez diz que ele chega assim, exausto. E ele vê o irmão fazendo alguma coisa vermelha. Daí a expressão surge, Edom, vermelho. Quando ele vê o seu irmão fazendo aquele guisado, ele pede um pouco. E Jacó, ele lança uma troca. Ele tenta uma negociação. Ele fala, eu te dou e você me vende a sua primogenitura. Todo mundo conhece a história. E é exatamente isso que Esaú faz. Ele fala o seguinte, ele fala assim, o que eu vou fazer se estiver morto com a minha primogenitura? O que nós temos que colocar no coração é com o que nós nos alimentamos nos nossos momentos de fraqueza. Esaú chega fraco, cansado, e ele se alimenta daquilo, e às vezes nós somos assim, às vezes estamos tão cansados, que nós acabamos nos alimentando de qualquer coisa, daquilo que nos dão. Só que quando nós alimentamos de qualquer coisa, as consequências são tristes demais. É isso que Esaú, ele não mede, ele não entende que existe uma fraqueza. Eu preciso cuidar com aquilo que eu me alimento, não só a todo momento, é principalmente quando eu estou no momento de fraqueza. O que eu me alimento no meu momento de fraqueza vai determinar as minhas ações. Vai nutrir as minhas forças. Se no momento de fraqueza eu me nutrir de uma palavra de ódio, eu vou ser um cara muito odioso. Se no momento da minha fraqueza eu me nutrir de mágoa, eu vou ser um cara magoado.
se no momento da minha fraqueza vier uma palavra de tristeza, a minha força vai ser a tristeza. Esaú faz exatamente aquilo, ele olha aquele guisado e fala assim, eu preciso me alimentar. Ele despreza, o texto vai dizer que ele despreza aquilo que era dele. E também é nos momentos de fraqueza que nós desprezamos aquilo que é nosso para valorizar o que é dos outros. É no momento de dificuldade, de fraqueza, que eu desprezo aquilo que Deus me deu ou aquilo que eu sou, para investir em outros. Esse é o problema. Eu me perco completamente quando eu estou fraco. E aí eu esqueço de mim e começo a olhar para o outro, valorizando muito mais o outro, é o que ele faz. Ele despreza aquilo que é a bênção na sua vida, que é direito seu, por uma coisa vermelha. Uma versão vai dizer assim, ó, uma coisa vermelha. Outras versões, lentilhas. Mas eu fiquei muito assustado quando ele falou assim, me dá essa coisa aí. E nem sabia o que era. Acostumado a pegar caças boas. Acostumado a escolher, hoje eu vou matar tal bicho. Eu vou escolher, trazer para o seu pai, alegrar o seu pai, fazer o seu pai amá-lo. No momento de fraqueza ele come qualquer coisa. A versão mais antiga vai dizer assim, ó, me dá essa coisa vermelha. Eu fiquei imaginando, porque é esses momentos de fraquezas que nós olhamos para qualquer coisa e valorizamos qualquer coisa, mesmo sendo bom em outras coisas. Eu fico assustado quando eu vejo algumas pessoas ansiar muito a coisa que o outro tem, e a gente acaba identificando que eles têm também coisas especiais. E sempre foi assim. A igreja brasileira virou uma bagunça por causa disso. Pessoas que foram chamadas para cantar cismam de pregar. Pessoas que foram chamadas para pregar cismam de cantar. Alguns fazem os dois, mas sempre tem uma coisa que predomina. Houve uma insatisfação. E hoje temos um monte de cantores que se dizem pastores, que você vê que não tem o chamado pastoral, porque não estão satisfeitos com aquilo que Deus deu para eles. Cuidado com o momento de fraqueza. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com o que você vai se alimentar. Cuidado quando você despreza aquilo que te deu, que Deus te deu. Essa é a palavra para reposicionar prioridades, que principalmente exigem mais esforços. Às vezes Deus tem que pegar assim a igreja e reposicionar, ó, você é para isso, ele não é melhor porque ele tem aquilo, você tem essa coisa que é especial. Se Esaú tivesse essa consciência, Obadias não escreveria essa sentença aos seus descendentes, mas ele não tem essa consciência, ele despreza. O texto vai dizer que ele despreza aquilo que era dele. E aí eu entendo que é melhor eu morrer com aquilo que Deus me deu, do que viver desejando o que é dos outros. É muito melhor eu morrer com aquilo que Deus me deu. Eu vejo pessoas maravilhosas, mas eu nunca disse que eu queria ser igual a ele. Eu sou uma pessoa que às vezes vejo alguns professores, e ando assistindo alguns filósofos, psicanalistas, né, que têm o dom da fala. Eu sempre vejo para aprender. Nunca desejei no meu coração ser igual a eles. E é que eu tenho motivos para isso. Tem uma irmã que a irmã Celi trouxe aqui no domingo de manhã. Qual é o nome da irmã? Berenice. Aquela mulher falando é impecável, irmãos. Que dicção, que português. Tem hora que eu atravesso o português e falo, não vou voltar lá que vai ficar feio, né? Passei já. Quando eu vou rever na live, eu falei, gente, é analfabeto que está pregando lá. Principalmente nos plurais, né? Às vezes nós vals, né? Às vezes eu passo batido, animadão. Quando eu vou ver, eu falo, caramba, não é possível que eu sou muito acelerado, preciso falar um pouco mais devagar. Aquela irmã veio aqui e deu uma aula de dicção. Mas a nossa fala em casa, poxa, a mulher fala muito bem. Tem gente que perde tempo querendo ser igual ao outro. E quando vive perdendo tempo querendo ser igual ao outro, você acaba esquecendo de quem você é. Esaú, ele perde esse tempo. As coisas pioram. Gênesis capítulo 27, verso 35, ele disse, veio teu irmão com sutileza. Esse papo aqui é de Isaac e Esaú. E tomou a sua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto me enganou 2 vezes. Olha a reclamação que Esaú faz do seu pai.
Ele me enganou 2 vezes, por isso, pai, me dê a sua bênção, não tem nada para mim. E o versículo 38 termina dizendo o seguinte, ó, e levantou Esaú a sua voz e chorou. Quando Jacó engana o seu pai para conseguir a bênção, Jacó não está fazendo nada daquilo que não foi planejado com o seu irmão. Ele me vendeu. Uma hora a conta chega. O que ele fez foi com o pai, não com o irmão. O irmão não tinha vendido aquela questão. E eu comecei a analisar que ele não só chora, ele odeia o seu irmão. O texto vai dizer que ele odeia o seu irmão. E quando ele coloca no seu coração e fala isso, desperta um temor terrível em Rebeca. Ele fala o seguinte, quando chegar o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Uma coisa pequena, uma segurada no calcanhar, se transforma no juramento de morte. E você continua não vendo nenhuma ação para unir os dois. Você vê privilégios, uma dá privilégios a um, o pai dá privilégios a outro, ninguém faz nada para que algo acontecesse. Sabe por que eu falei para os irmãos que o que Jacó fez com o seu irmão não foi nada demais, nada do que foi combinado? Porque olhando esse texto eu aprendi o seguinte, a necessidade nunca pode estar acima dos princípios. Esaú precisava aprender isso. Que a sua necessidade não poderia sobrepor os princípios. Porque quando os princípios eles ficam por baixo das necessidades, nós perdemos muito em muitas coisas. Tem pessoas que têm necessidade de falar a verdade a qualquer momento. Tem pessoas que têm necessidade de falar mal a qualquer momento. Tem pessoas que têm necessidade de abrir a sua boca e existe uma coisa que nós aprendemos na verdade. A pessoa que abre a boca na hora errada, ela se queima. Auto se queima é forte, né? Ela se queima. É normal. Quando ele abre a boca e fala assim, me dá esse negócio aí, e negocia, ele está passando por cima de princípios que foi estabelecido na família. Ele deveria ser aquele que receberia a bênção do seu pai. Quando ele negocia, ele tem que entender que a conta chegou e Jacó foi buscar aquilo que foi negociado. Você comeu o meu vermelho, você comeu a minha lentilha e agora é a minha hora. Quem negociou princípios foi você. Às vezes ficamos insatisfeitos, mas esquecemos que nós negociamos princípios. Às vezes achamos que não poderia perder, mas esquecemos que em algum momento nós negociamos princípios. É isso que Esaú faz. Ele está ali e a consequência chega diante dele. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é não culpar as pessoas que eu permito que me façam mal. Porque só me fazem o mal que eu permito que façam. O mal que ele fez ao seu irmão, o mal que Esaú faz a Jacó, foi o mal que Esaú permitiu que seu irmão fizesse. Às vezes somos assim na nossa caminhada. Esquecemos que muitas feridas que temos, foi porque nós permitimos. Mas por outro lado, nós não somos a ferida. A ferida tem tratamento. Mas tem pessoas que olham para suas feridas e falam assim, eu sou isso aqui, eu sou esse machucado, eu sou essa traição. E vivem em função disso. Quando se vive em função disso, você vai viver a vida como foi a vida de Esaú. Em transmitir para a sua descendência uma mágoa que instalada vira um ódio. Obadias vai se levantar para falar dessa nação que aprendeu com Esaú a odiar o seu irmão, que aprendeu com Esaú a odiar a sua nação gêmea. O versículo 7 de Obadias: todos os teus confederados te levaram à fronteira, todos aqueles que se uniram ao povo de Edom, ou melhor, todos aqueles que Edom se uniu contra Israel. Aquilo que deveria ser para eles uma amizade, mas uma amizade baseada em deslealdade, já é o quê? Deslealdade. Todos aqueles que se uniram a você, Edom, os que gozam da tua paz, te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha.
não há nele entendimento. Edom estava perdido, porque o foco não era as alianças para se fortalecer, mas para destruir Israel. A mágoa faz isso. A mágoa faz com que a gente acabe nos alinhando a coisas que não tragam benefício a nós, mas prejudiquem os outros. Você observou isso? A pessoa que é magoada demais, ela faz aliança baseado em deslealdade, baseado em mágoa. É isso que o povo de Edom faz. Tanto é que é sua aliança com qualquer um que vai contra Israel. E aí o texto termina dizendo o seguinte, ó, e não há nele entendimento. Sabe por quê? Quando a proposta, embora seja boa, mas o desejo do coração é ruim, não permanece. Não tem entendimento. Há confusão. Aconteceu isso na Torre de Babel. O problema ali é que Deus falou o seguinte, ó, vai e vocês vão se espalhar, eles decidem se unir e construir. Deus vem e faz o quê? Confusão, desentendimento. Mas quando a proposta é boa e o coração é bom, Deus traz entendimento. Tanto é que lá, anos depois, Atos capítulo 2, tem 120 malucos reunidos. 120 doidos reunidos, cada um com a sua fala. Quando o Espírito vem, onde o coração é bom e a proposta é boa, ele traz o quê? Entendimento. E todos falaram a mesma língua. Esaú não entendeu isso, quis falar a língua dos outros, se uniu por mágoa e deslealdade. Edom se tornou um alvo da ira de Deus. Eu preciso que você não esqueça que isso começou, sabe, num detalhe, naquilo que poderia ser resolvido, talvez no puxão de orelha, vocês são irmãos, vocês precisam caminhar na mesma direção, cada um vai fazer uma coisa, mas vocês são irmãos, são sangues. Aquilo que você faz quando vê os filhos brigando, aquilo que você faz quando vê os filhos brigando, os filhos brigam ainda, o que você faz? Quando vê que está demais. Elane fazia isso, Elane já amarrou os dois ou botou os dois junto? Elane amarrou Lucas e Júlia junto. Um para cá e do outro assim, ó. Tá um tempo que tava demais. E o pai é mais brabo, né, irmão? O pai, às vezes, não é isso? Né, Sebastião? O pai, às vezes, ele erra a mão, né? A mão pesa um pouquinho. Não? Não? Que isso, bonzinho demais. Que benção, hein? Então deixa eu ver outra aí. Cavalão também não. Cavalão é só na rua, não é isso? Já errou a mão? Também tá falando de quê? Também já errou a mão. Ele anda tão ruim brigando com os filhos, para tu ver, ela não bate. Mas teve uma vez, amém, irmãos? Uma vez que ela foi pegar o Lucas. Aí ela pega o Lucas pelo braço, o Lucas era magrinho, tá forte agora, né? Quem diria, né? Mas ele era muito magro, e ela segurou. E o Lucas parecia uma cobra tentando fugir dela, né? Ela, pá, ia fugindo que assim, daqui a pouco ela se irritou e chutou. A unha pegou e sangrou. Eu falei, gente, e eu que erro a mão, né? Porque a mão do pai é mais pesada mesmo. Às vezes é um problema que ele podem resolver em casa. Eles não fazem isso, começa lá atrás. Deus vai determinar o fim de uma descendência por causa de uma coisa que parecia insignificante. Tem coisas que para você e para mim parecem insignificantes, mas precisam ser resolvidas hoje em nome de Jesus. Tem problemas que estamos carregando, estamos prorrogando na nossa vida, que parece que é insignificante. Mas você não sabe o que isso pode se transformar e precisa ser resolvido hoje. Porque a sentença é de algo que não quiseram resolver. A sentença de Deus a esse povo é de algo que não queria resolver. Todos os confederados, todos que estão com você, eles não terão, porque no meio de vocês não há entendimento. Uma geração sem entendimento. Uma geração que prefere carregar mágoa. Uma geração que prefere dar lugar aos seus temperamentos excessivos. Que prefere machucar os outros. Se aliar pelo mal. Essa é a geração de Esaú. O que nós precisamos colocar no nosso coração é que decisões definem destinos. Se aquela decisão de um encontro, depois da morte de Rebeca, do abraço entre Jacó e Esaú fosse sincera, se aquilo fosse verdade, se aquela decisão viesse do coração, para que houvesse ali uma nova união entre dois irmãos, a história seria outra. Mas só que decisões traçam nossos destinos.
Obadias, ele faz essa narração, porque nós sabemos que quando surgem coisas pequenas, elas se transformam em grandes consequências. E aí tem algo interessante em Ezequiel capítulo 25, o verso 12 diante. Ezequiel capítulo 25, verso 12 diante, diz assim: já acabou o tempo, gente? Jesus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá. Traduzindo: porquanto Esaú ouve vingativamente para a casa de Jacó e se fez culpadíssimo. O texto não fala que Jacó culpou Esaú. O texto não fala que Deus culpou Edom. O texto fala que se fez. As suas próprias atitudes fizeram deles culpados. Gerações cometendo os mesmos erros é uma geração que se condena. Alianças feitas de maneira errada para o mal é uma aliança que se condena. É isso que Deus está dizendo aqui para essa geração. Obadias é só para Edom, para que eles entendessem que tudo que ia acontecer com eles, a exterminação deles, seria por causa dos seus próprios erros. Eles se fizeram culpadíssimos para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom. Observe bem que a vingança não é de Israel, a vingança não é de Judá, a vingança não é de Jacó. O Senhor vingaria. Quando não aprendemos a pagar o mal com o bem, não tente retrocar, não tente recorrer. Tudo continua na mão de Deus. O que nós temos que fazer é resolver os pequenos problemas. É isso que Deus está dizendo assim, ó: a vingança, eu vou exercer a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. E farão Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Essa narrativa de Obadias a essa nação de Edom é a narrativa para uma geração, para uma nação que se orgulhava dos seus maus feitos. Nós acabamos não entendendo como é que esse ódio cresce. Como é que essa mágoa cresce? Por que eu fico feliz quando dá errado na vida dele? Por que eu fico feliz quando o que ele faz não dá certo? Por que eu fico triste quando ele faz, frutifica? Por que eu fico feliz quando ele muda? Por que eu fico feliz? Porque Deus de alguma forma deu um giro de 360 graus na vida desse cara. É porque eu não estou vendo que a mágoa, ela está dentro do meu coração. E tem um salmo que eu não separei aqui, mas Salmo 137. Abre para mim rapidinho, para encerrar com esse salmo. Eu não separei aqui, amém? Preciso da Bíblia. Um pouquinho mais para frente. Deixa eu achar aqui o versículo. Deixa eu abrir, amém, irmãos? Vai passando até Shaidon aí, ó. Acho que é o versículo 13. Achou? 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, essa expressão, descobre-a. A expressão hebraica quer dizer o seguinte, ó: arrasa eles, até os seus alicerces. Olha o que Edom está falando sobre Judá. Quando Judá está indo de cativeiro à Babilônia, eles estão ali aplaudindo. A história vai dizer que aqueles que tentavam fugir, eles matavam. E aqueles que queriam, de alguma forma, a proteção ou ficar sob os cuidados de Edom, eles entregavam. Ó, está fugindo do cativeiro.
E aí o Salmo vai dizer assim, ó, lembra-te de Edom no dia de Jerusalém, ou quando os babilônicos chegaram sobre o governo de Nabucodonosor, que diziam arrase-os até os seus alicerces. Versículo 8. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. É uma guerra que começa no ventre, passa no deserto, depois houve muitas e muitas uniões em prol da sua mágoa e da sua raiva, e acaba em sorriso, em eles dizendo, bem feito, porque vão arrasar com eles, se possível mate todos eles, mas só que a sua própria aliança, baseada em deslealdade, acaba com esse povo. Depois se muda o nome, e nós vamos ver aparecendo Herodes, aquele que manda matar Jesus, que também é da geração de Edom, com o nome mudado, mas a descendência foi arrasada. Eles misturaram, mas a descendência de Edom foi arrasada. Não porque Jacó quis se vingar, mas porque Deus despejou a sua ira sobre aquele que carrega no seu coração a mágoa, a vingança, o ódio. Aquele que olha para o seu irmão gêmeo e deveria amá-lo e prefere odiá-lo. Aquele que não se arrepende durante anos e anos e anos. Prefere ver a desgraça, a tristeza. Se une contra todos. A profecia é, vocês vão ser exterminados. 21 versículos. Uma profecia por causa de um ventre conturbado. Por causa de uma casa desajustada. Deus quer que nós olhemos para a nossa casa. Reorganize aquilo que tem que ser reorganizado. Ele quer colocar as coisas no lugar, para que pequenas coisas não se transformem em coisas terríveis. Se organize. Resolva os pequenos conflitos. Pegue os seus filhos e diga a importância que eles têm para a sua vida. Coloque eles no par de igualdade. Pegue a sua família e harmonize com o amor do Senhor. Amém, irmãos? Esse foi o profeta Obadias. Que Deus nos abençoe e que as nossas gerações sejam gerações baseadas em amor, em unidade e em perdão. Pai bendito, essa é a tua palavra e eu quero te agradecer. Muito obrigado, Jesus, pela sua bondade. Muito obrigado pela sua palavra, Deus. Tira do nosso coração toda mágoa. Nos ajude a resolver os pequenos conflitos. Nos ajude, Senhor, a olhar as sementes que plantamos, com quem nos aliamos, em prol de quê? Para quê? Desperta-nos, Senhor, para que a nossa geração seja uma geração unida pelo poder que há no teu amor. É isso que eu te peço e sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém, irmãos?